Bom, vamos então à aula 3 de História de Israel. Nosso tema hoje, vamos falar do Reino Unido e do Reino Dividido, o período que Israel acabou por ter duas fases, um período glorioso, principalmente com Davi e Salomão, né? E depois um período que o reino vai caindo até ser escravizado na Babilônia, que vai ser o próximo tópico, que é o estudo do cativeiro babilônico. O material didático, ele diz assim: este capítulo é dividido em duas partes. O primeiro abrange os reinos de Saul, Davi e Salomão, período este denominado de Reino Unido, e o segundo abrange o reino dividido, desde o reinado de Roboão, filho de Salomão, até a conquista do Reino do Sul pelos babilônios em 605 a.C. Então, depois de Salomão, o reino vai se dividir com seu filho Roboão e vai ter dois nomes, né? O Reino do Norte, formado de 10 tribos, e o Reino do Sul, formado de 2 tribos. Ok? E o Reino do Norte ele vai ser destruído pelos assírios, naquele mesmo momento que a Bíblia relata que Ezequias e Isaías oraram e Deus deu livramento, enviando o seu anjo. Aquele ali foi o livramento das 2 tribos do sul, do Reino do Sul, que era formado de Judá e Benjamim. O Reino do Norte, ele acabou sendo destruído, Senaqueribe venceu eles, né? Aí prossegue. O Reino Unido inicia em 1050 a.C., com o reinado de Saul, ou seja, cerca de 400 anos depois do Êxodo. E termina em 931 a.C., com a divisão do Reino de Israel em Reino do Norte e Reino do Sul. Portanto, este período durou 40 anos do reinado de Saul, 7 anos que Davi reinou sobre Judá, enquanto tinha um descendente de Saul reinando sobre o norte, ok? Uhum. Depois, 33 anos de Davi reinando sobre todo Israel e 40 anos de Salomão, ou seja, cerca de 120 anos. Essas datas antigas é sempre aproximada, né? Então, por isso, cerca de 120 anos. O reino dividido inicia em 931 a.C. e termina em 605 com o cativeiro babilônio, durando cerca de 326 anos. O Reino Unido e Reino Dividido, juntos, teve a duração de 445 anos, ou seja, quase a idade do Brasil, para nós vermos como é significativo e ver o tempo também que Israel, infelizmente, levou para chegar a um estado de escravidão total, porque as 10 tribos foram escravizadas pela Síria, próximo do ano 722 a.C., e o reino de Judá, que era o Reino do Sul, vai ser escravizado pela Babilônia em 605 a.C. O número 1 do material didático diz o início da monarquia. Bom, em Atos 13, 21, está escrito: e depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim, ela ficava na parte sul, juntamente com Judá, que ficava ainda mais ao sul, né? E essas 2 tribos, elas vão continuar unidas, ok? Mesmo depois da divisão de Roboão. O reino do sul vai ser formado de Judá e Benjamim. Então, o primeiro rei de Israel era da tribo de Benjamim. Saulo de Tarso, o seu nome, em homenagem a Saul, né? O primeiro rei de Israel. É interessante que na história existem casos assim de debates para ver quem teria sido o melhor ou o rei menos problemático, né, entre Saul, Davi e Salomão. E eu já vi que os benjamitas normalmente eles apontam para Salomão como o pior rei. E os judeus eles apontam para Saul como o pior rei. Os benjamitas argumentam que Saul ele realmente se desviou da presença do Senhor, mas ele nunca adorou outros deuses. Ele não trocou o Senhor pelas divindades pagãs. Ele, até o erro que ele cometeu
consultando uma pitonisa, ele queria ouvir a Deus, argumentam os benjamitas, né? Enquanto os judeus, Salomão, desculpa, era judeu, né? Enquanto os judeus argumentam que Saul seria o pior por ele ter consultado uma pitonisa, né? Eu sempre digo que é ruim nós tentarmos identificar quem é o pior ou quem é o maior pecador. Isso acho que não faz sentido essa discussão. Eles tiveram suas limitações. Eu acredito que Deus perdoou o pecado de Salomão, né? Principalmente pela forma como ele escreve o livro de Eclesiastes, que é um livro que começa de forma muito negativa, mas conclui de forma muito positiva. E eu acredito que o livro de Eclesiastes foi um sermão que Salomão fez nos últimos momentos da sua vida. Uma pregação, né, que ele fez descrevendo toda a sua trajetória. Por isso começa de forma negativa. No capítulo 2, ele descrevendo a sua tristeza, que buscou alegria em muitas coisas, como grandes edificações, na música, e nada achava alegria. Por quê? Porque ele estava longe do Senhor. Chega no capítulo 3, ele continua problemático ainda, no versículo 18 a 21, ele diz que ele deixou até de acreditar na eternidade da alma, mas conforme vai decorrendo o livro, ele vai, vamos dizer, se descrevendo a sua conversão, até chegar no capítulo 12 e dizer: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias que ele estaria vivendo, dos quais diz: não tenho nele contentamento. O comentário prossegue. O reinado de Saul marca a transição do governo dos juízes, em que Deus reinava sobre o povo, para a monarquia, em que o homem reinava sobre o povo. Então foi um pedido do povo, pedido esse que infelizmente traz consequências, né? Porque Saul, ele não vai ser um homem segundo o coração de Deus. Depois Deus levanta Davi, um homem segundo o coração dele. Poxa, mas um homem com tantas limitações, mas é um homem segundo o coração de Deus porque ele volta atrás das suas limitações, ele se arrepende e diz: pequei contra os céus, e muda de vida. Tá, ok? Então esse é o homem segundo o coração de Deus. Não existe homem que não peque, mas o homem segundo o coração de Deus é aquele que peca, mas ele muda de vida, ele abandona. Tá, ok? O comentário prossegue. Nos dias dos juízes, os israelitas viviam, tecnologicamente falando, um grande atraso em relação a outros povos, principalmente os filisteus. Documentos do mundo antigo dão conta que os filisteus atacaram o Egito no governo de Ramsés III, próximo do ano 1200 a.C., fato que demonstra a força desse povo. Quando os israelitas saíram do Egito, Deus não os levou pelo caminho dos filisteus. Lá em Êxodo 13, versículo 17, a Bíblia diz que Deus escolheu outro caminho, porque naquele momento Israel não estava preparado para uma batalha, para uma guerra. Então, por isso, Deus não os levou pelo caminho dos filisteus. Os filisteus era o povo mais bem armado daquele período. Eles eram denominados povos do mar, né? Teve vários povos também que foram chamados povos do mar, certamente não foi um só povo. E nesse período está se desenvolvendo ali junto dos filisteus, só que mais ao norte, né, na região da Síria, o povo chamado fenícios, que eram grandes navegadores, faziam muito comércio, enriqueceram muito. E diz a história que os fenícios esteve até aqui no Brasil. Né? Diz a história, alguns historiadores dizem que o rio Solimões teria recebido esse nome porque Salomão teria pagado eles para colocar uma homenagem a ele na terra onde eles teriam descoberto. Diz que eles traziam ouro da terra de Ofir, e alguns acham que a terra de Ofir seria o Brasil. É uma possibilidade, né? O comentário prossegue. Enquanto os israelitas viviam do cultivo do solo, os filisteus viviam do comércio marítimo, o que resultava em muitos recursos e assim favorecia os filisteus no desenvolvimento de suas cidades e de armas. Os filisteus, os fenícios, são povos praticamente unidos nesse período, depois vão se dividir conforme forem crescendo, né?
mas esse povo eles vão sobreviver até o ano 200 da era cristã, como grandes navegadores, quando naquele período os romanos vai fazer as chamadas guerras púnicas contra os fenícios e vai conseguir dominá-los, né? Nesse período, os fenícios também eles ocupavam, eles a princípio ocupavam, como eu disse, o norte de Israel, né? A região da atual Síria. E eles vão ocupar também a região do norte da África, tá bom? Vão fundar lá uma cidade chamada Cartago. Se você viu aquele filme Gladiador, tem uma cena em que o apresentador fala que eles iriam fazer uma representação entre guerreiros, entre gladiadores, representando a guerra de Cartago, os romanos contra os cartaginenses. Ali naquela representação do filme, os gladiadores que representavam Cartago venceram, né? Mas na história real, na história de guerras mesmo, os romanos acabaram vencendo os cartaginenses e conseguiram destruí-los. Isso é significativo porque Cartago, que ficava no norte da África, e a Fenícia, onde ficavam as cidades de Biblos, ok? Os fenícios, eles desenvolveram o alfabeto. Segundo a história, eles teriam desenvolvido o alfabeto e eles, então, se desenvolveram muito no comércio, até por conta da escrita, porque a escrita era muito importante. Quem dominava a escrita no mundo antigo, normalmente acabava enriquecendo mais, se desenvolvendo. Então, os romanos conseguiram destruir esse povo ali próximo do ano 200 da era cristã. E os romanos disseram que fariam o mesmo com os judeus, mas não conseguiram. Os judeus continuam vivos até hoje. Os cartaginenses deixaram de existir, mesmo sendo um povo mais rico, né? Bom, o número 2, eu coloco aí uma pergunta. Por que o povo pedia um rei? Ok? E coloquei 4 motivos aí que eles apresentam. Eles dizem que Samuel estava velho, que os filhos de Samuel não eram retos, não eram corretos, não eram bons sacerdotes. Eles queriam assemelhar-se a outras nações, porque era uma certa segurança, né? Quando você tinha um rei e um exército organizado, o que acontecia? Acontecia algum problema, o rei com seu exército saía para a guerra. Mas se não tinha um exército organizado, quando eles eram invadidos por algum povo, aqueles homens que trabalhavam no campo, plantando, eles tinham que ter a sua espada para sair para a guerra, ou seja, todo o povo estava se movimentando para poder defender a terra. Então, quando eles dizem que queriam se assemelhar às outras nações, significa que eles queriam um exército organizado. Na história, parece que o primeiro exército organizado foi o exército romano. Alguns falam de um exército organizado, pago, vivendo só para isso, de um homem chamado Sargão II, um homem que viveu lá em 2400 a.C., ou seja, seria um homem que viveu antes do dilúvio. Ele seria descendente de Sete, né, vivendo antes do dilúvio. Mas nós temos poucas informações sobre ele. E depois, mesmo o Egito, ele contratava pessoas no momento da guerra. Mas os romanos não, os romanos teria sido o primeiro na história a ter um exército grande, né? Um grande exército, assim, assalariado. Isso já perto do ano 300, 350, porque no ano 390 teve um povo, os bárbaros, né? Que eles invadiram Roma e acabaram criando um grande problema para Roma, fazendo uma invasão da cidade, ok? E concluo aí com um parágrafo escrito por Flávio Joséfo, que ele diz: eis como a república foi mudada em reino, durante o governo de Moisés e de Josué, seu sucessor e general do exército. A forma de governo era a teocracia, ou seja, Deus governa, né? Theo de Theos, do grego Deus. A forma de governo era a teocracia. Após a morte de Josué, entretanto, ninguém teve poder soberano e passaram-se 18 anos em anarquia. Voltou-se em seguida a primeira forma de governo
e dava-se a suprema autoridade sob o nome de juiz, aquele que pela coragem e capacidade na guerra se tornasse o mais digno desta honra. Os reis sucederam os juízes.